Gostaria de saudar a igreja com a graça. Chamar as crianças aqui na frente. É aqui na frente, é isso? As crianças para ir para o cultinho, para a salinha, né? Cadê as crianças? Vem aqui na frente para a gente estar orando antes, então? De estar subindo? Vamos estar orando pelo culto das crianças também. Elas já entraram ali, tá bom. Está abençoado. As crianças, né? Vamos estar falando com o Papai do Céu agora. Senhor Deus, Senhor Pai, graças te damos por esse dia. Te agradecendo, Deus, por essas crianças, Deus. Muito obrigado por elas estarem aqui na tua casa, Deus. Abençoe o crescimento delas, o crescimento físico, o crescimento intelectual, o crescimento espiritual, Deus. E nós, como igreja, Deus, possamos nos comprometer, Deus, com a vida dessas crianças, Deus. Muito obrigado pela vida delas. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, para mim é uma imensa alegria estar aqui para poder compartilhar da palavra de Deus nesse dia tão especial, né, onde nós estamos homenageando os nossos pastores da nossa igreja. E eu, em particular, presto também uma homenagem aos pastores da nossa igreja, o pastor Rubens e o pastor Salles, Francisco Salles. Sou extremamente grato pela vida de vocês. A irmã Cris e a irmã estiveram aqui na frente, Laís, e estiveram aqui na frente falando como é difícil estar aqui na frente, né? E para mim também está sendo difícil estar aqui hoje. Eu estou sentindo um nervosismo fora do comum. A responsabilidade de estar trazendo a palavra nesse dia de hoje, que é um dia tão especial. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Vamos estar lendo o capítulo 3. É interessante que o dia do pastor é sempre o segundo domingo de junho, né? E todo ano eu esqueço quando é o dia do pastor. Sempre foi assim. Eu nunca gravei essa data e o pastor pediu para mim estar trazendo a mensagem domingo passado. Aí a irmã Cris essa semana me lembrou, domingo, vamos fazer uma homenagem para o pastor. Opa, tô dentro, né? Vamos fazer essa homenagem para o pastor. E aí eu já mudei a mensagem que eu iria trazer, para trazer uma mensagem mais específica para os nossos pastores, né? Que é bênção também na minha vida. São bênçãos na minha vida. Jeremias capítulo 3, versos de número 15. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, não sei se será impresso aqui, mas Jeremias 3,15 diz assim: Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vou repetir: Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, algumas versões dizem com sabedoria e com inteligência, ou algumas versões dizem com ciência. Esse versículo, meus irmãos, acima de tudo, ele diz que pastor é um homem segundo o coração de Deus. Se esse homem não for um homem segundo o coração de Deus, ele é tudo menos um pastor. Um pastor, primordialmente, ele tem que ser um homem segundo o coração de Deus. O que significa isso, ser um homem segundo o coração de Deus? Nada mais é que um homem de Deus, um homem vocacionado por Deus, chamado por Deus para exercer essa responsabilidade que esse verso diz, que é apacentar, pastorear o rebanho de Cristo, conduzir o rebanho com sabedoria e com inteligência. Aí você diz: eu não tenho nem inteligência nem sabedoria, então eu não tenho vocação para ser pastor. Eu digo isso: eu não tenho nem inteligência nem sabedoria. Mas quem capacita, meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus, é o próprio Espírito Santo. Porque se vocês lerem lá em Atos, capítulo 20, verso de número 28, a palavra de Deus diz assim, que Ele vos chamou para serem, escolheu
o Espírito Santo os separou para bispos, para pastorearem o rebanho, para conduzirem a igreja, a qual Cristo comprou com seu precioso sangue. Atos 20, de número 28. É interessante que quando diz ali que Cristo comprou a igreja com seu precioso sangue, ali traz um peso muito grande, podemos assim dizer, sobre a vida, sobre o cargo do pastor. É um peso grande, meus irmãos. Imagine você ter uma empresa, imagine você ter uma loja, uma empresa, seja lá o que for, que é muito precioso para você, e você confiar isso a uma outra pessoa para estar dirigindo no seu lugar. É de extrema responsabilidade. E é justamente essa a função do pastor. Cristo confiou à igreja que é dele. Como diz aqui, a igreja não é do pastor. A igreja não é do irmão mais antigo da igreja. A igreja não é do irmão fundador da igreja. A igreja não é do pastor tal, fulano de tal. A igreja é de Cristo. E o pastor só é mais um servo de Cristo na igreja, com a responsabilidade de conduzir, de alimentar o rebanho de Cristo. Eu digo que a responsabilidade é grande, meus irmãos, porque quando chegarmos lá em cima e nos apresentarmos diante do Pai, nos apresentarmos diante de Deus, Deus vai cobrar muito mais desses homens aqui do que de nós, sabia? Deus vai cobrar muito mais deles do que de nós, porque sobre os ombros desses homens, sobre as costas desses homens, está a vida de todo o rebanho da igreja, de todos. A palavra de Deus diz que Deus deu para estar conduzindo, para estar pastoreando o rebanho dele. É uma responsabilidade tremenda, meus irmãos. Por isso que eu sempre falo, orem pelo nosso pastor, ajudem o nosso pastor, estejam ao lado do nosso pastor. A direção do culto aqui, meus irmãos, eu posso dizer que já foi uma mensagem. Já foi uma mensagem. É engraçado que tudo aquilo que eu estava refletindo para estar trazendo, as irmãs já falaram. As irmãs já falaram, as crianças já falaram, os hinos aqui cantados já falou também. Pastor, é isso tudo, meus irmãos, que eles falaram. A responsabilidade do pastor é isso tudo. Pastor é pai. É interessante que os evangélicos usam a palavra pastor, mas antigamente era usado para tanto igrejas protestantes como não protestantes a palavra padre, porque a palavra padre significa pai. É pai. Alguns países da Europa ainda usam o pastor como a palavra pastor como padre. Mas porque significa o quê? Pai. Porque cuida do seu rebanho como um pai cuida do seu filho. Essa é a missão do pastor. Embora, meus irmãos, hoje seja o dia do pastor, e a minha mensagem vai ser voltada a esse tema, eu gostaria, meus irmãos, de estar também aplicando a minha mensagem a toda a igreja, a todos vocês. Sabe por quê? Porque nós lemos lá em Pedro, não foi um texto que eu separei, mas as irmãs separaram o texto de Pedro, e eu estava lendo aquele texto quando as irmãs aqui estavam conduzindo a leitura, e aquele texto me fez refletir numa coisa. Ali diz, né, que... Tem como colocar? É Pedro o quê? Pedro, 1 Pedro 5, de 1 a 3. Coloca aqui para mim, para eu estar lembrando, porque eu não decorei, tá? Eu decorei algumas frases só, algumas palavras, mas aquele texto me fez refletir aqui na hora que estava sendo lido, né? 5 do 1 ao 3, não é isso? Aí diz assim, ó, eu que também sou presbítero é pastor também, irmãos. Nós vemos que a Bíblia não faz separação hoje. Você vai falar, eu sou presbítero, sou bispo, sou arcebispo, sou não sei o que lá, sou que sei que lá. Não é Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não faz diferença nenhuma desses cargos. Quem faz é o homem, mas a Bíblia não faz diferença nenhuma, para eles é tudo pastor, porque o apóstolo Paulo fala lá, eu separei bispos para pastorear. Não existe, o bispo está acima do pastor, o arcebispo está acima do bispo e do pastor, o presbítero está abaixo. Não existe isso, irmãos. Isso aí quem cria é o homem. E graças a Deus, na nossa denominação só existe pastor, não existe outra coisa. Aí diz assim, ó, eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou
uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho, pastoreiem bem o rebanho, que Deus lhe deu, e façam isso de boa vontade. O pastor faz isso de boa vontade, como Deus quer, não é como o pastor quer, irmãos. Como eu falei, não é como o pastor quer, ele é um servo, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Se o pastor escolheu o ministério para se tornar uma pessoa rica, ele escolheu, porque pastor não é profissão, eu vejo dessa forma, ele escolheu o caminho errado. Pastor não é para ganhar dinheiro. Ah, mas existem pastores ricos. Amém, não vou julgar esse caso. Não vou julgar esse caso. Mas existem pastores que têm uma renda boa, mas que são bons pastores, que são pastores de fato. Agora, existem pessoas que entraram nessa para ganhar uma boa renda e não são pastores, com isso não é nenhuma, são empresários, são tudo menos pastor. Aí está aqui, ó, mas com o verdadeiro desejo de servir. Pastor é um servo. Verso 3: não procurem dominar. Ó, isso aqui é legal, isso aqui é fantástico, irmãos. Ó, as pessoas falam que o pastor é general. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Pastor carrasco, pastor general, pastor é o que dita a regra. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o apóstolo Pedro está dizendo que o pastor é servo. Pastor não é chefe, pastor é servo. Servo é quem serve, é quem trabalha. E ele diz aqui, ó, não procure dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Existem pastores assim? Existem. Aí diz assim, mas sejam um exemplo para o rebanho. Acima de tudo, meus irmãos, é essa última frase que eu quero destacar. Acima de tudo, meus irmãos, o pastor, a irmã já falou aqui no início, é um exemplo para nós. Acima de tudo, o pastor é um exemplo a ser seguido. E eu vos afirmo, meus irmãos, aqui nessa noite, sigam o exemplo desses homens, que são homens de Deus. Sigam os exemplos dele. Pastor, acima de tudo, é um líder. E um líder é aquele que dá exemplo em tudo. O líder não é aquele que dita regras. O líder é aquele que está à frente de um grupo, mas trabalha junto com o seu grupo. Ele não deixa o seu grupo para trás, ou deixa o seu grupo exercer a função sozinha. O líder, ele caminha junto, e o pastor faz isso, meus irmãos. O pastor, acima de tudo, é um exemplo. É um exemplo na sua casa, é um exemplo no ministério, é um exemplo na sua vida espiritual, é um exemplo em tudo, meus irmãos. Tamanha a responsabilidade desses homens de Deus. E louvado seja Deus que a nossa igreja tem pastores a qual nós podemos dizer, sigam o exemplo deles. Amém, aleluia. Sigam o exemplo deles. Pastor não é título, meus irmãos. Embora a gente coloque esse título no pastor, pastor, aí coloca, aí quando vai escrever, escreve sempre um PR antes, né? Pastor Francisco Salles, pastor Rubens, né? Pastor fulano de tal, aí vai, sempre pastor. Muitas vezes nem lembra o nome, mas lembra, pastor, o nome substitui. A esposa de pastor, ninguém lembra mesmo o nome, né? Normalmente é só a esposa do pastor fulano de tal, não é? Existe até um livro escrito para as esposas de pastores, que diz assim, a mulher sem nome. A mulher sem nome é a esposa do pastor, que ninguém nunca lembra o nome da esposa do pastor, né? Fala, não, é a esposa do pastor fulano de tal, né? O nome dela acaba ganhando o nome do marido, né? Mas então, pastor é muito mais que um título, meus irmãos. Pastor é um ministério. Pastor é serviço. Pastor é ser líder. Pastor é ser servo de Deus, acima de tudo. É por isso, meus irmãos, que eu já estive falando aqui algumas vezes, que eu sou extremamente contra. Quando chega o período de campanha eleitoral, aparece um monte de pastores aí na propaganda eleitoral, com o nome, com a sigla PR antes e depois coloca o nome dele, como se, dizendo assim, ó, eu sou pastor, então eu espero que todos os evangélicos votem em mim. Eu creio na minha cabeça que, eu sei que isso não tem lei, não tem nada, mas eu creio o seguinte, que
se você vai exercer uma outra função que não é um ministério pastoral, porque política não é ministério, coisa nenhuma, meus irmãos. Se o pastor opta deixar o ministério dele para seguir na política, então que ele não exerça o título de pastor, a função dele de pastor, para ganhar voto. Tira o PR e usa só seu nome. Tira o PR e usa só seu nome. Lá você vai ser um político, vai ser um senador, vai ser um deputado, vai ser um ministro não sei de que lá das contas, vai ser presidente da república, vai ser tudo menos pastor. Coloca a imagem aqui que eu separei, irmão. Vai ser tudo menos pastor. Então eu sou extremamente contra quando chega nesse período de campanhas eleitoral e as pessoas começam a se aproveitar da função, como diz ali o texto de Pedro, para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Eles não estão ali coisíssima nenhuma, muitas vezes pensando no povo, não. Alguns estão, mas a maioria não está não, irmãos. A maioria, eu fico extremamente envergonhado quando vejo a ação de algumas dessas pessoas no meio político, querendo trazer vantagens para si, e são os que mais, podemos dizer assim, muitas vezes causam escândalo. É interessante, meus irmãos, esse camarada aí é o pastor Billy Graham. Ele é um pastor muito famoso, né? É um pastor muito conhecido, mundialmente conhecido. E uma vez perguntaram para ele, o pastor Billy Graham, um repórter perguntou: por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Porque se ele se candidatasse, ele ganhava, meus irmãos. Ele ganhava de lavada como presidente dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa querida tanto por evangélicos como não evangélicos. Ele foi na China lá, conversou com o imperador da China, ele conversou com o Papa, ele conversou com todo mundo, as pessoas gostam dele. Aí ele falou o seguinte para aquele repórter, aí o repórter continua: teria grande chance de ser eleito. Aí ele diz o seguinte, ele respondeu: não posso baixar o meu nível. Ele é pastor. Já sou embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Aleluia. Pode deixar essa imagem. Ele dando mais valor, meus irmãos, ao ministério dele do que as coisas que o mundo pode oferecer para ele. Ele poderia se tornar a pessoa mais poderosa do mundo, né? Presidente dos Estados Unidos. Mas ele falou: não vou deixar o meu ministério por causa disso. Eu já tenho um cargo muito importante. Eu sou embaixador, sou servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor é servo, meus irmãos. Pastor é servo. Eu estive anunciando, e só abrindo parente aqui na minha mensagem, só para ilustrar o que eu vou falar, eu estou conversando com meu tio Roberto, que é pastor lá em Florianópolis, e ele vai vir aqui na igreja no dia 13 de agosto, eu falei com o pastor, né, que ele é um cientista, ele é pastor e é cientista, e ele foi chamado para trabalhar na NASA e recusou. Aí ele escreveu um livro chamado A Religião de Darwin, que é falando sobre a teoria da evolução, mas ele defende o ponto de vista do criacionismo, combatendo a teoria da evolução que Darwin... E como no estudo cronológico da IBD ficou muita dúvida com relação a essa questão da evolução, das mudanças de raças, eu convidei ele para vir aqui dar uma palestra para nós, já que ele está dando palestra em tudo quanto é faculdade aí em São Paulo, no Brasil afora. Eu falei: vem aqui na igreja. Ele falou que vem com o maior prazer, dia 13. Eu não falei com a irmã Cris, que é a diretora, estou passando aqui à frente dela, desculpa, mas ó, dia 13 de agosto ele estará aqui. Dia 13 de agosto ele estará aqui. Eu espero que a irmã Cris aqui faça uma classe única. E ele estará aqui para tirar essas dúvidas nossas com relação à evolução, né, que ficou muitas dúvidas no estudo cronológico, porque me falta conhecimento nessa área. Então ele vai estar complementando o conhecimento, as curiosidades que ficou com relação ali, na criação, nas mudanças. Eu falei para ele enfatizar a questão da mudança de raças, porque se todos os povos vieram de Adão e Eva, e depois de Noé, como é que existem tantas raças diferentes, né? Ele vai enfatizar isso tudo. Dia 13 de agosto, irmãos. Separem essa data na agenda de vocês. Mas o que eu queria falar, não era esse anúncio não. O que eu queria falar é o seguinte: quando eu anunciei na IBD, estavam os adolescentes aqui, os jovens, né? Aí eu anunciei na IBD, um dos jovens chegou e falou assim para mim: a primeira pergunta que eu vou fazer para esse pastor, para esse cientista que vai vir aqui, como é que ele recusou trabalhar na NASA? Ele foi chamado para trabalhar na NASA, como é que ele recusou trabalhar na NASA? Aí eu falei para esse jovem: ele recusou por causa do ministério dele. Ele não queria abrir mão do ministério dele para ir para a NASA. Ele tem um ministério muito bom lá em Florianópolis. Então ele escolheu ser pastor, ser embaixador de Cristo, do que ser um cientista lá na NASA. Eu pensei que o caminhão não fosse sair.
Aí, toda vez que eu prego acontece isso. Engraçado, quando eu não prego não acontece isso. Então ele recusou, meus irmãos, a vida que ele teria lá nos Estados Unidos, lá na NASA, trabalhando junto com outros cientistas, de repente estaria lá na Lua, de repente estaria nesse projeto aí do homem pisar em Marte em 2030, eu acho, né? Em pisar em Marte. Ele recusou isso tudo, meus irmãos, porque ele tinha um ministério, porque ele tem um ministério. Então ele abriu mão desse emprego por causa disso, meus irmãos. Então, acima de tudo, pastor é um exemplo, meus irmãos. Ame a palavra de Deus como o pastor ama. Sirva a Deus assim como os nossos pastores servem a Deus. Essa paixão que eles têm por servir a Deus. Pastor Salles aqui de segunda a segunda, atendendo pessoas de tudo quanto é tipo aqui. Pastor Rubens vindo lá de Caieiras, e estando aqui em todos os trabalhos da igreja. Eu fico admirado, meus irmãos, com isso, com a dedicação, com a força de vontade desses homens. E isso, meus irmãos, me deixa motivado de estar trabalhando mais na obra de Deus. Isso deveria deixar a igreja motivada de estar trabalhando na obra de Deus. E é interessante, meus irmãos, quando se fala de pastor, pelo menos para mim, me vem um personagem na Bíblia. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse personagem e também aplicar atitudes desse personagem para nós também, que é Barnabé. Barnabé, meus irmãos, ele foi um camarada impressionante na Bíblia. O próprio nome dele diz que Barnabé significa pai, filho, filho da consolação. Barnabé é um homem encorajador. Barnabé era um homem que tinha atitudes, ele era um pastor, ele era um levita. Aí você fala, mas levita não é cantor? Não, levita é servo, irmão. Porque ele servia o templo, levita limpava o templo, não só cantava, não. As pessoas hoje em dia associam levita somente a cantor. Eu sou um levita, eu só canto, né? Levita, eu só canto. Levita não é isso não, meus irmãos, na Bíblia. Se você for ver, levita é muito mais que isso. Ele conduzia a adoração sim no templo. Levita conduzia a adoração no templo. Mas o que é adoração? Adoração é tudo, irmãos. Adoração é tudo que nós fazemos. O levita, ele limpava o templo. Será que essas pessoas que dizem que são levita hoje, elas varrem o templo da igreja dela? Limpam a privada do banheiro? Eu acho que não, né? Então, meus irmãos, ele era um levita. Depois ele foi apóstolo. Foi considerado apóstolo. Mas acima de tudo, ele era um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um bom pastor. E eu gostaria, meus irmãos, que vocês abrissem a Bíblia no texto de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Barnabé é uma inspiração para todos os pastores. É uma inspiração para todos os servos de Deus e é uma inspiração para mim também. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida desse homem, aplicando na nossa vida espiritual, aplicando na nossa vida com Cristo, e mais especificamente na vida do pastor. O pastor não é um encorajador, irmãos? Muitas vezes você não chega aqui triste, desanimado, muitas vezes sem ânimo para fazer nada, você vem ali, conversa com o pastor, e o pastor vai lá, tenta te animar, o pastor ora por você, aí te traz uma palavra de conforto, e muitas vezes você não sabe, muitas vezes o pastor está desanimado, e mesmo assim ele tenta te animar. Ninguém chega para o pastor, você está bem hoje? Pastor, você está bem hoje? Aconteceu alguma coisa contigo? Normalmente as pessoas chegam, pastor, estou passando por um problema. Pastor, o senhor pode me ajudar nisso? Ninguém chega, pastor, posso te ajudar em tal coisa? Não, mas pastor, estou precisando de ajuda em tal coisa, né? Mas o pastor faz isso, meus irmãos, com alegria, de bom grado, porque ele sabe que é a função dele. Ele sabe que é a função que está incumbido no seu ministério. E pastor muitas vezes precisa ser pastoreado. É por isso que o pastor Salles, ele tem um pastor com qual ele confia também, que pastoreia a vida dele. Pastor também muitas vezes precisa ser pastoreado. Muitos pastores se acham autossuficientes, não são pastoreados e acabam fazendo besteira no seu ministério e na sua vida pessoal. Vamos aqui, meus irmãos, ler capítulo 4 de Atos, versos número 36 e 37. É a primeira vez que Barnabé aparece na Bíblia. E ele aparece nesse versículo aqui, 36, que diz assim: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé,
que significa filho da consolação ou encorajador. Levita, natural de Chipre, possuía uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, vamos tentar entender aqui o que Barnabé fez. Barnabé, ele tinha um terreno, tinha uma propriedade, ele vendeu o que ele tinha e deu dinheiro para a igreja. Meus irmãos, se você for tentar analisar a fundo a atitude de Barnabé, meus irmãos, Barnabé estava encorajando a igreja naquela época. Sabe por quê? A igreja era algo novo, era um mistério, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas para os judeus. Era um mistério que ainda estava sendo revelado naquela época. Jesus ressuscitou, mandou o Espírito Santo, fundou a igreja, e aí, esse negócio novo aí, algumas pessoas estavam considerando seitas, e eles precisavam de encorajamento, e Barnabé, ele deu esse encorajamento, meus irmãos, financeiro para a igreja. Ele era um homem extremamente generoso, ele encorajou a igreja naquela época, financeiramente. Existe até uma música que diz, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, né? Aí cita justamente esse fato aqui, de que ele vendeu uma propriedade e deu tudo para a igreja, aquilo como oferta, encorajando a igreja naquela época e falar, ó, prossiga, continue desse jeito, vocês estão precisando, toma, vamos encorajar a igreja. E eu acredito, meus irmãos, que o exemplo de Barnabé ficou, e muitas pessoas também tomaram a mesma atitude de contribuírem com a igreja de Cristo naquela época, porque a igreja de Cristo naquela época cresceu, e cresceu muito. E é interessante, meus irmãos, se vocês continuarem lendo aqui os versículos sobre a vida de Barnabé, e é interessante, meus irmãos, muitas vezes a igreja precisa ser encorajada dessa forma assim, né? Nós estamos passando por uma transição onde nós queremos construir aqui no nosso terreno, né? E nós precisamos de ofertas, né? Para assim estar construindo. Não estou pedindo, meus irmãos, mas nós precisamos. Agora imagine, aparece um Barnabé e fala aqui, ó, vende uma propriedade e toma a igreja para vocês construírem lá. Isso tem que ser com liberalidade. Não estou falando para você fazer isso não, tá bom, irmão? Eu não sou desse tipo não. Mas ó, isso tem que ser com liberalidade. E Barnabé tinha essa liberalidade nele. Ele sentiu que a igreja precisava desse encorajamento. Ele sentiu que a igreja precisava desse encorajamento, um encorajamento financeiro para propagar com a obra do Evangelho. E ele continua, meus irmãos, encorajando a obra de Deus agora da seguinte forma, com o ministério pessoal. Vocês lembram quem era Saulo? Quem era Saulo, irmãos? Ele era matador, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo era o maior perseguidor da igreja de Cristo. Ele era um religioso judeu, ele era extremamente radical com a sua religião judaica, ele preservava a sua religião de tal forma que ele perseguia as pessoas que não cumpriam a sua religião, que no caso era essa novidade que estava surgindo naquela época, que era a igreja de Cristo Jesus. E ele chegou a ficar feliz com a morte de Estevão, e segundo alguns historiadores, pela atitude dele, acho que ele já chegou até a matar alguns cristãos sim, embora alguns pastores tentam esconder isso, mas eu acho que ele chegou sim a matar alguns cristãos pela alegria que ele se estampou aí na morte de Estevão. Ele ficou alegre com a morte de Estevão, né? Não vamos ser hipócritas, né? Ele não era convertido nessa época. Então, irmãos, aí, o que aconteceu com esse Saulo? Ele tem um encontro com Cristo, né? Ele se converte. Aleluia! Ele se converteu. E aí, meus irmãos, imagine o Beira-Mar entrando aqui na igreja dizendo que se converteu. Imagine naquela época lá, que os cristãos sofreram bastante perseguição na Alemanha, os judeus também sofreram, né? Adolf Hitler entrando numa igreja protestante naquela época dizendo que estava se convertendo a Cristo, né? E aí? Como é que seria a atitude da igreja? Eu ficaria com medo, irmãos, eu sou sincero, né? Eu ficaria com medo, não sei, se converteu mesmo?
Vamos ler aqui, meus irmãos, capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 de Atos, verso de número... eu não marquei, 26 eu acho, 27, 26 e 27, eu fiz uma bagunça aqui, não, eu marquei sim, 26 e botei tracinho, erro de digitação, botei tracinho 2, esqueci do 7, para ser o 27, então Atos 9, 26 diz assim, todos acharam aí? A palavra de Deus diz assim, quando Saulo chegou a Jerusalém, ele estava convertido já, procurava juntar-se aos discípulos, o que é natural de uma pessoa que se converte, né? Ela quer ir para a igreja, então ele procurou uma igreja, mas todos os temiam, todo mundo tinha medo dele, não acreditando que fosse discípulo. Então quem foi ao encontro de Saulo? Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é tremendo, meus irmãos, o que Barnabé faz, cara. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Olha só, Saulo, o perseguidor da igreja, o matador de cristãos, aquela pessoa que todo mundo estava com medo dele, achando que era uma pessoa que estava ali se infiltrando na igreja para achar onde as igrejas estavam escondidas, se reunindo escondida, para ali de repente mandar o exército entrar, o exército romano entrar e exterminar todo mundo. Aí a igreja estava meio com medo dele, não, vamos revelar onde é o nosso local de culto, não, ele vai matar todo mundo aqui. Aí quem vai ao encontro dele? Não, Barnabé, corajosamente, não, eu vou lá falar com esse Saulo aí. E a palavra de Deus diz que ele pegou Paulo. Não foi simplesmente uma conversa que ele teve com Paulo, ele conviveu com Saulo. Ele conduziu Saulo. Ele foi, sabe o que, meus irmãos? O pastor de Saulo. Ele foi o pastor de Saulo, porque se você observar, meus irmãos, ele não simplesmente pegou Saulo e apresentou para a igreja, agora ele é um irmão, sim, de Jesus Cristo, porque o testemunho dele é verdadeiro. Ele fez isso, mas antes de fazer isso, ele testou Saulo, ele conduziu Saulo, ele pastoreou Saulo, ele discipulou Saulo. Porque se vocês lerem, meus irmãos, Atos capítulo 13, olha só, Atos capítulo 13, verso de número 2, a palavra diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, separai-me Barnabé e Saulo, usando Barnabé primeiro, porque Barnabé era o líder de Saulo, me separa os dois aí. Nós temos aqui o pastor Rubens, vou usar na ordem, o pastor Salles e o pastor Rubens. O pastor Salles, como um bom líder, fez um discípulo, está fazendo um discípulo, é o Batman e o Robin, né? É o Batman e o Robin. É o Batman e o Robin, todo Batman precisa de um Robin, né? Um discípulo, um sucessor, é o Batman e o Robin, podemos assim dizer, Oi? Forte espiritual, forte espiritual, né? Na questão de conduzir, de ter discípulo, meus irmãos, é interessante, eu fiz essa alegoria de propósito, sabe por quê? Porque até nos filmes você vê, meus irmãos, que todo bom líder ele faz um discípulo. Todo bom líder ele faz um discípulo. Jesus fez 12, não só 12, tinha 70 que andava com ele, que não aparece, que aparece assim na Bíblia, eu não cito o nome dele, mas tinha mais 70, além dos 12 apóstolos. Os apóstolos foram os mais próximos, mas ele teve mais 70 discípulos. E assim sucessivamente, Moisés fez um discípulo, Josué, né? Josué não deixou discípulo, mas nós vemos assim, os servos sempre fazendo um discípulo, né? O bom líder ele faz um discípulo. E você vê que aí fora eles têm o mesmo conceito, Batman e Robin, Superman e Superboy, Superman e Superboy, e por aí vai. Capitão América, falaram aí? Capitão América tem aquele amigo dele lá, sucedeu ele. Então todo bom líder faz um discípulo. Todo bom líder faz um discípulo, meus irmãos.
E é isso que o pastor Salles está fazendo. Então, meus irmãos, Barnabé tinha como discípulo Paulo. Então, vocês notaram aqui que no capítulo 3, versos 2, aparece Barnabé e Saulo. Agora eu convido vocês a abrirem o capítulo 15, o verso de número 2. Capítulo 15, versos de número 2, meus irmãos, já aparece da seguinte forma, ó: tendo tido Paulo, que é Saulo, né? Paulo e Barnabé, agora Paulo aparece primeiro. Interessante. E se vocês lerem os próximos versículos, sempre vai aparecer Paulo primeiro, ó. Se vocês lerem o verso de número 35, ó, o número 35 também, desse mesmo capítulo, aparece dessa forma, ó. Número 35. Paulo e Barnabé. Barnabé já ficou para trás. Sabe por quê, meus irmãos? Barnabé, como um bom líder, ele sabe quando é a hora de passar o bastão para o seu discípulo. Ele viu que Paulo estava se destacando espiritualmente. Ele viu que a ousadia de Paulo, a paixão de Paulo em pregar o evangelho. Ele viu a capacidade de Paulo e falou: agora, Paulo, você vai na frente. Eu vou te dando suporte por trás. Mas Paulo só chegou onde ele chegou por causa de Barnabé. Paulo só chegou ao ponto onde ele chegou porque ele teve um bom líder, que foi Barnabé. Ele teve um bom pastor que pastoreou a vida dele, que foi Barnabé. Então, as próximas viagens missionárias sempre fala Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo assumiu a liderança. Barnabé ficou no suporte. E é interessante, meus irmãos, se vocês observarem, nessa relação houve uma pequena crise, né? Podemos assim dizer. Na segunda viagem, na primeira viagem missionária que eles tiveram uma comitiva de irmãos para fazer a primeira viagem, e teve um irmãozinho lá, um discípulozinho lá, que ficou com medo, no meio do caminho da viagem missionária, ficou com medo do que iria encontrar, do que iria passar, e resolveu voltar para trás. Vocês lembram disso? Na primeira viagem missionária? O nome desse irmãozinho é João Marcos, né? João Marcos, ele voltou para trás. Aí chegou na segunda viagem, quem era o líder não era mais Barnabé, era Paulo. Era Paulo, não era mais Barnabé. João Marcos queria ir na segunda viagem, se vocês lerem os versículos seguintes. Aí, Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não quis levar João Marcos. Falou, não, ele ficou com medo na primeira viagem, o que me garante que ele também não vai regressar nessa viagem aqui? Não, para mim ele já não serve mais. E a palavra de Deus diz que os dois entraram em um conflito, Barnabé e Paulo. Paulo e Barnabé entraram num conflito, ao ponto dos dois se separarem. Barnabé, ele também fez uma viagem missionária, mas não fez mais com Paulo, ele fez com João Marcos. E Paulo fez com Silas. Ele fez dupla com Silas e foi seguindo destino. A Bíblia, ele acompanha a viagem, o livro de Atos acompanha a viagem de Paulo, não acompanha mais a de Barnabé. Mas por que Barnabé fez isso, meus irmãos? Eles não brigaram de ficar magoado um com o outro. Eles tiveram uma diferença de opinião. Barnabé, Paulo, ele era uma pessoa tinha uma característica assim mais rígida, né? Ele achava que pela pessoa ter falhado aquela vez, ele iria falhar de novo e não tinha mais direito de ir. Barnabé, ele tinha a característica de um bom pastor. Ele sempre acredita na pessoa. Não é porque ele falhou aquela vez que ele vai falhar de novo. Barnabé falando com Paulo, eu imagino dessa vez. Não, ele errou sim, mas ele pode consertar, ele pode seguir em frente, nós temos que encorajá-lo. E Paulo, não, mas eu não estou aqui para isso, tem almas para ganhar para Cristo, e muita coisa que vai acontecer conosco, e eu não posso me preocupar com ele. E Barnabé fala, então tá bom, Paulo, vamos fazer o seguinte, você segue a sua viagem missionária, pega uma outra pessoa sua de confiança, e eu vou seguir uma viagem missionária aqui com João Marcos, porque eu acho que nós temos que investir um pouco mais nele. Eu acho que a gente não precisa descartar ele. Se ele tem essa vontade, ele se amedrontou uma vez, ele caiu uma vez, não significa que ele é inútil para o evangelho. Isso o pastor faz, não faz, irmãos? Encorajar dessa forma? Quantas vezes você fala, poxa, quanto o pastor vai ficar orientando aquele irmãozinho lá que está caindo sempre, o pastor está lá? Por quê, meus irmãos? Ser suporte, meus irmãos, não é suportar. Quando a palavra diz assim, suportar uns aos outros, não está dizendo assim, vou suportar aquela pessoa chata. Não, a palavra está dizendo o seguinte, seja suporte. Seja um encorajador para aquela pessoa. Anime aquela pessoa.
ela está desanimada ali, aquela pessoa. E foi isso que Barnabé fez. Falou, eu vou seguir viagem aqui com João Marcos, porque eu acredito aí em João Marcos. Eu quero que ele amadureça. Eu quero que ele amadureça. E meus irmãos, e assim seguiu, cada um seu destino. A Bíblia acompanhou Paulo, a narrativa da Bíblia acompanhou Paulo, e Barnabé, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas, meus irmãos, você vê como é que esse ministério funciona, meus irmãos. Esse ministério funciona porque lá na frente, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, ó, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Ó, 2 Timóteo, para você ver como é que o mundo dá volta. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11. Paulo já falando do fim da carreira dele, que todo mundo abandonou ele. Todo mundo abandonou o apóstolo Paulo no finzinho da carreira dele, quando ele estava passando por uma das maiores das suas provações, maiores provações da vida dele, com relação ao ministério. Aí ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e o autor do livro de Atos. Só Lucas está comigo. Aí ele diz assim para a igreja: toma a Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha só, quem ele fala que é útil, ele fala somente que é útil, ele fala que me é muito útil. Esse Marcos aqui, meus irmãos, é o João Marcos, que o apóstolo Paulo não quis mais trabalhar com ele. Uma pessoa que era inútil se tornou útil. Mas por que ele se tornou útil? Porque Barnabé investiu na vida desse homem. Barnabé falou, ó, Paulo eu não preciso mais investir na vida dele, ele já está maduro, mas eu preciso investir na vida desse homem aqui, João Marcos. E ele investiu na vida de João Marcos, a ponto do próprio apóstolo Paulo, que um dia rejeitou João Marcos, falou, traga-me João Marcos, porque ele me é muito, não fala útil somente, ele me é muito útil para o ministério. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, eu errei, eu devia ter concordado com Barnabé. Eu deveria ter feito o que Barnabé fez, que foi encorajar esse irmão. E João Marcos foi ajudar Paulo. Meus irmãos, para você ver, meus irmãos, como esse ministério é importante. Um líder, meus irmãos, é aquele que encoraja. Um líder é aquele que toma a frente dos seus liderados, do seu grupo. E não somente toma a frente, mas conduz o seu grupo juntamente com ele, caminha junto, encorajando. A história antiga diz, meus irmãos, que Júlio César, que foi um dos maiores líderes romanos, que tanto é que depois que ele morreu, César se tornou um título para Roma, todo mundo que assumiu o Império Romano se tornava César. É interessante que Júlio César, ele ganhou esse título, e é interessante, meus irmãos, que a história diz que quando ele entrava em guerra e ele via que o seu exército estava perdendo a guerra, que o exército dele, os soldados dele já estavam começando a se desanimar, a recuar, a história diz que ele percebia isso, ele pegava o seu escudo, pegava a sua espada, ia para frente de batalha e começava a chamar os seus soldados pelo nome, falando, ó, fulano de tal, vem comigo, Marcos, vem comigo, Paulo, vem comigo, Salles, vem comigo, Rubens, vem comigo, vamos lá, não vamos recuar não, vamos em frente. E os soldados, quando viam, caramba, César conhece eu pelo nome, vamos com ele está me chamando pelo nome, e as pessoas iam juntamente com César, porque César estava na frente de batalha. O líder é aquele que assume a frente. Eu já passei esse vídeo aqui uma vez, que eu vou estar passando agora, meus irmãos, mas eu gostaria de passar de novo, porque eu acho que tem pessoas que ainda não viram, e quem viu para trazer a memória novamente, que fala da atitude, meus irmãos, de um bom líder, que mostra bem, ilustra bem a atitude de um bom líder. Eu gostaria que o irmão colocasse aí o vídeo, já estou encerrando essa mensagem, e eu gostaria que os pastores, eles se vissem como esse personagem, não somente os pastores, mas todos vocês que exercem, estão à frente de um ministério, seja de oração, seja do jovem, seja do adolescente, seja de uma classe de PDD, seja o ministério que for, programações especiais, nós devemos ser como esse camarada aqui, ó, como esse líder. Vocês já viram esse vídeo que eu já passei, mas vamos lá, eu gostaria de passar de novo. Solta aí, 2 minutos e 20 de trava. Não vou.
Agora. Então, meus irmãos, atitude de um bom líder. Atitude de um bom líder. Ele foi para a batalha, mesmo cansado da batalha, mesmo ferido, mesmo machucado. Quando ele olhou o obstáculo na frente dele, é interessante quando eu vi essa, é uma série que eu acompanho, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, agora ele vai se entregar. Ele tirou a bainha, pegou a espada, eu falei, ele vai se entregar. Eu imaginei comigo, ele vai se entregar. Porque, meus irmãos, é uma batalha perdida, não é? É uma batalha perdida. E eu vejo ali ele jogando a bainha de lado, porque ele fez isso porque a bainha estava pesando, então para ele ter mais mobilidade, né? Aí se resolveu segurar só a espada e ir para frente, meus irmãos. Não se importando com o tamanho da batalha que ele iria enfrentar. Essa aqui é o obstáculo que os líderes enfrentam, meus irmãos. Às vezes é o desânimo, às vezes ele está cansado da batalha, está desanimado, são oposições, pessoas falando contra, pessoas que o diabo levanta para estar falando mal. Às vezes o fato dele muitas vezes estar ali cansado, ele não consegue ver os resultados que aquilo está trazendo. Muitas vezes parece que está cavando, mas não está chegando em lugar nenhum. Muitas vezes são os problemas financeiros que uma pessoa enfrenta, problemas de relacionamento e tantos outros tipos de problema. Volta uns 20 segundos aí, irmão, para soltar o vídeo. Volta 20 segundos. Aí, pode voltar. Não se dando por vencido. Aí nós vemos a ação de Deus na vida de uma pessoa que não se deixa vencer. E o que a atitude de um líder traz? Pode travar agora. E agora é muito violento, pode tirar. Se você está curioso, Game of Thrones, 6ª temporada, 9º episódio. Só que aí você vai ter que assistir desde a primeira temporada para entender isso aí, tá? Então, irmãos, vocês entenderam? Eu fico imaginando, meus irmãos, se aquele líder lá, naquela hora que ele viu aquela dificuldade na frente dele, ele se rendesse, se o exército dele, que está vindo atrás dele para dar apoio para ele, o que o exército dele teria feito? Talvez teria voltado, se sentido desencorajado. O exército só foi dar apoio àquele líder, porque aquele líder não se desanimou. Ele não percebeu que atrás dele estava vindo um exército. Ele achou que ele estava sozinho. Mas ele havia encorajado um exército a entrar na batalha com ele. Aleluia. E é isso, meus irmãos, que o pastor faz. Ele nos encoraja a enfrentarmos as nossas batalhas. E meus irmãos, e mesmo que nós estejamos sozinhos numa batalha, você não está completamente sozinho. Deus está contigo. Deus vai levantar um exército para vencer a batalha por você. Assim como fez ali, naquela ilustração daquele filme. Meus irmãos, que nós possamos ter essa coragem que Barnabé teve, de enfrentar todas as oposições, para lutar por aquilo que ele acreditava. Talvez ele enfrentou muitas oposições, falando: Barnabé, você vai ajudar esse camarada que matou um monte de gente? Ele falou: não, ele é um irmão em Cristo.
Barnabé, você vai andar com esse camarada? Não, ele é um irmão em Cristo. Quando ele se separou de Paulo, que o Paulo já tinha ganhado um prestígio, Barnabé, você vai se separar de Paulo para ir com João Marcos? Não, João Marcos precisa mais de mim do que Paulo precisa de mim. Paulo consegue caminhar sozinho, João Marcos não. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, porque os nossos pastores são assim. Porque quando eu precisei, o pastor Salles estava aqui. E sempre que eu preciso, o pastor Rubens também está aqui. Honrem a vida desses homens, meus irmãos. Honrem a vida desses homens. A palavra de Deus diz, homens como esses devem ser honrados. Que a vida deles possam servir de exemplo, como diz lá em Pedro, para a nossa vida. E toda vez que nós nos encontrarmos desanimados, que nós possamos pegar a vida desses homens como exemplo, para estar nos encorajando. Amém? Amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Eu passo a palavra para a dirigente.